Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento OBMEP. E para a aula de hoje, eu tenho aqui algumas questões da prova da primeira fase de 2023 do nível 2, que é para os alunos aí que estão no 8º e 9º anos. Olha só, a questão ela diz o seguinte: quantos são os números ABC de 3 algarismos distintos, tais que AB de 2 algarismos seja divisor de A, B, C? Olha só, primeiramente, é uma questão que quando você olha, você fica se perguntando assim, o que é que eu tenho que fazer aqui? A ideia é o quê? Você vai pegar todos os números que são de 3 algarismos distintos, certo? E aí, desses números, vocês vão ter também os números AB, que você vai formar. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 1, 2, 0, 120, certo? E aí eu vou formar um outro número, que é o número AB. Então, por exemplo, eu usei o 1 e o 2, porque aqui, ó, ABC, eu tenho aqui também o AB. Se o AB, o A for 1 e o B for 2, AB vai ser 12. Aqui, por exemplo, eu tenho um número em que AB é divisor de ABC. É um exemplo que eu estou dando, certo? E o que é que ele quer saber? Ele quer saber quantos números acontece isso, né? Quantas vezes acontece essa configuração. Só que, para eu fazer 1 por 1, parece ser bem trabalhoso, né? A gente não tem uma ideia aqui se é só um número, né? Provavelmente tem outro, ó. Por exemplo, se eu pego aqui 140, eu posso dividir por AB. 4 também vai ser um número nessa configuração de 3 algarismos distintos, em que AB consegue ser o divisor do número de cima. Aqui eu já encontrei 2, mas pode ter vários, né? A gente já sabe que a alternativa não é letra A, 1. E olhando pelas outras alternativas, nós temos valores muito altos, né? 36, 72, 80, 144. Então eu tenho que encontrar uma maneira de sistematizar esse pensamento, para que seja uma forma mais rápida de eu resolver essa questão. Então, eu vou pensar da seguinte maneira. Olha só. Esse número ABC, de 3 algarismos, eu posso escrever ele da seguinte maneira. 100 vezes A mais 10 vezes B, já que o B é o algarismo das dezenas, mais C. Ele pode ser escrito assim também. E a gente sabe que basicamente o que a gente está procurando é o quê? Pega esse valor aí e ele vai ser dividido por A, B. E aí, vamos tentar pegar aqui uma simplificação. Como assim, professor? Olha só. Aqui em cima eu posso escrever dessa maneira. 10 vezes 10A 10A mais B, já que eu estou colocando 10 em evidência, mais C dividido por AB, tá bom? Vamos fazer aqui uma separação para a nossa análise ficar melhor. Então, eu vou separar esse 10 vezes 10A mais B dividido por AB, pode ser separado por C sobre AB. Então, estou utilizando aqui alguns processos algébricos para que nossa análise ela fique uma análise mais geral, né? Para a gente não ter que fazer caso a caso, porque parece ser bem inviável. E o que é que eu posso escrever aqui? Olha só, esse número aqui, AB, nós já vimos que nesse caso aqui ele pode ser escrito assim. 10A mais B. 10A mais B, certo? Então, se a gente substituir no local de AB o valor 10A mais B somente nessa parte aqui, olha só o que é que vai acontecer. 10 vezes 10A mais B dividido por 10A mais B
Isso aqui a gente vai continuar, né? Não tem ainda muita coisa para a gente fazer nesse segundo termo aqui dessa soma. E aí nós podemos simplificar esse com esse aqui. E aí, continuando, nós vamos ter que 10 mais C sobre AB. O que é que vai ocorrer aqui? A gente fez uma simplificação que ficou aqui 10 mais C vezes AB. Por que que eu fiz isso? Olha só, a ideia é que o AB ele seja divisor desse número de cima de 3 algarismos. E aí, nas simplificações, nós chegamos até aqui. E aí, para que isso seja divisor, tem que dar um valor inteiro. C tem que ser um número maior que AB. Mas AB é um número aqui formado por 2 algarismos. Então, isso só vai ocorrer para essa sentença ficar certa se C for igual a 0. Né? Então, o que é que a gente conclui com isso? Conclui que os números vão ser formados nesse seguinte sentido. Ó. AB e o último é 0. Então, os dois primeiros são números inteiros e o C vai ser igual a 0, para que essa configuração ela possa funcionar. Você lembra dos exemplos que eu dei inicialmente? 120 dividido por 12, 140 dividido por 12. O último número era 0. Né? Lógico que eu dei esse exemplo primeiro, porque ele é o exemplo mais intuitivo, que você olha e já vê que é divisor. Mas você poderia estar pensando também que em números, será que existiriam números que seriam diferentes de 0, que daria para ocorrer essa divisão? Esse é o questionamento que poderia aumentar muito mais ainda as nossas análises. Mas a partir dessa movimentação algébrica, quando a gente chega nessa expressão aqui, dá para observar que o C realmente ele tem que ser 0, né? O último número tem que ser números formados por 0, que aí a gente teria, por exemplo, lembrando que tem que ser distinto, né? Então, por exemplo, 110 não pode, porque está repetindo 1 em 1, mas 120, 130, 140, 210, 230, nesse sentido. Então, basta a gente agora tentar organizar o pensamento para formar números nesse sentido. E aí já fica mais fácil se você for fazer um por um. Mas já tendo essa ideia, não precisa a gente fazer um por um. Você pensa o quê? Para o número A, nós temos quantas possibilidades de número? Ele pode ser um número que vai de 1 a 9. Lógico que ele não pode ser 0, porque senão o número ABC, né, não pode começar por 0, senão seria um número somente de 2 algarismos e não 3 algarismos. Então eu posso ter números de 1 a 9. Então eu tenho 9 possibilidades. E para o número B? B pode ser um valor que vai estar o quê? Entre 1, quer dizer, ele pode ser 0, né? E pode ser também um número até 9. Só que nós vamos excluir alguns números, porque ele está falando que é distinto. Então, se é distinto, o meu C já não é igual a 0. Logo, B não pode ser 0, diminuir uma possibilidade. E B também, ele tem que ser um número diferente de A. Então, na vez da gente ter as 10 possibilidades, que é de 0 a 9, nós agora teríamos de 1 a 9, que representam 9 números. Só que um desses números eu já vou estar utilizando na letra A. Então, reduziu para 8. Então, para B, eu tenho 8 possibilidades de número. 9 vezes 8, 72. Então, eu consigo formar 72 configurações, né, com essa ordem que ele está querendo, ABC dividido por AB. Então, nós podemos marcar aí a alternativa de letra C, certinho? E vamos aqui para a próxima questão. Olha só, 4 números inteiros positivos, não necessariamente distintos, estão escritos em um quadro. O produto deles é 2048, né? A multiplicação deles 2048. E a soma é 67. Qual é a menor soma possível de 3 desses números? Olha só. Então, a ideia é o quê? Que tem 3 números, né? O produto deles, 4 números escritos, e o produto deles A vezes B. Vou colocar ABC, D, que já dá para a gente saber que está multiplicando, né? A vezes B vezes C vezes D igual a 2048. E a soma deles, A mais B mais C mais D
é igual a 67. Qual é a menor soma possível de 3 desses números? Olha só. Aqui a ideia é o quê? Existem 4 números, podem ser repetidos ou não, que eles estão se multiplicando. A multiplicação está dando 2048 e a soma dos números é 67. Nós podemos tentar quebrar, né, separar esse 67 em vários números e tentar a multiplicação. É uma possibilidade. Só que 67 ele tem várias combinações de números aqui. Se for inteiro, né, são muitos números que a gente pode combinar com esses 4, mas é uma das possibilidades também de fazer a questão. Mas eu vou tentar restringir um pouco essa possibilidade aqui da soma, para que a gente tente ser um pouco mais rápido na questão de encontrar quais seriam os números. Então, eu vou pegar esse 2048 e fazer aqui uma fatoração. Por 2, a gente tem 2 por 2 é 1, que 0, 2, 4. 1024 por 2, 512 por 2. Nós temos que por 2 aqui fica 11, 5, 12, 256 por 2. Nós vamos ter 1, 2, 8, 128 por 2, né? 128 dividido por 2, 64. 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. 16 por 2, 8. 8 por 2, 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2, 1. Vamos contar para saber quantos números 2 a gente tem aí nessa fatoração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu posso falar que 2048 ele é o mesmo que 2 elevado a 11. E essa informação ela é bastante interessante para a gente. Mas por quê, professor? Olha só. Porque se são 4 números se multiplicando e aqui o 2048 na fatoração, ele é um número que é formado pelo algarismo 2, nós entendemos que esses números que estão se multiplicando, eles são números que têm que ser necessariamente múltiplos de 2. E agora a ideia é o quê? Se a gente tem que escrever 4 números inteiros, seguindo essa regra, que a multiplicação deles é 2048 e a soma é 67, há aqui algumas maneiras para a gente tentar. Por exemplo, lembrando que se esses números eles são múltiplos de 2, quando a gente for formar a soma, tem que ser números múltiplos de 2. Como assim? Por exemplo, olha só, a soma tem que dar 67. Eu não poderia escrever, vamos supor, 60 mais 2 mais 2, 64 mais 3, por exemplo. Essa soma aqui ela dá 67. Mas você observa o quê? 60, ele não é um número que dá para a gente escrever por potência de 2, certo? Porque na fatoração a gente já viu, né, que vamos até colocar aqui algumas fatorações que vai ser algumas potências que vão ser úteis. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, que é 2. 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a 3, que é 8. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado à quinta, 32. 2 elevado à sexta, 64. E 2 elevado à sétima, ele já passa muito aqui do 67, mas vamos deixar aqui, que vai ser 128. Beleza, vou deixar essas potências guardadas aqui, porque
o que é que eu quero mostrar para vocês? O 60, ele não é um número que é uma potência de 2, porque nas potências de 2 nós temos 32 e 64. O 2 ele se encaixa, tá vendo? Ó? Se encaixa. E o 3 não é uma potência de 2. Você observa que a partir desse raciocínio, porque quando eu fiz a fatoração, deu para a gente ver que esses 4 números que se multiplicam, eles têm que ser números que são formados por potências de 2. E você observa que o 60 e o 3 não são. Então, a soma dá 67, mas a multiplicação não vai dar 2048, porque eles não são todos formados por potências de 2. Né? Você pode até multiplicar aí para você ver. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 2, 240. E 240 vezes 3, 720. Né? Não deu 2048. Então, a gente tem que encontrar uma configuração que a soma dê 67 e que o produto dê 2048. E a dica que a gente encontrou fazendo essa análise é que os números são formados por números que são em relação à potência de 2. Aqui seria interessante nós tentarmos aqui, por exemplo, 64 mais 1, mais 1, mais 1. Olha só, a soma dá certo, 67. O produto não, né? Porque 64 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 64. Mas por que eu coloquei esse? Porque ó, eles estão dentro de um dos padrões. Ó, 64, nós temos a potência 2 à sexta. 1, 1 e 1, potência 2 a 0. Ele obedece essa questão da potência, mas não é ainda os números que a gente está procurando, né? Para a gente depois ver qual é a menor soma possível de 3 desses números. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar encontrar isso aí. Como ele quer a menor soma possível, a gente já descartou começar com a potência 2 à sexta, porque você viu que não deu certo, né? Ficou 64, 1, 1 e 1. Então, vamos tentar com essa outra, que é o 2 à quinta, né? Vamos tentar um número aí com 2 à quinta. Então, com 2 à quinta eu tenho 32. Beleza. 32, quais são os outros números que eu posso formar? Olha só, se eu formar outra com 32, outro 2 à quinta, e aí eu já vou estar usando, basicamente aqui, dois números, certo? 32, 32, e aí já está dando 64. Para o 67, a gente dá falta aí 3, né? O valor de 3. Então eu posso usar esse 2, que é 2 a 1, e posso usar o 2 a 0, que é 1. Isso aqui está dando, certo? Certinho a soma 67. Resta ver se essa multiplicação dá certo. Vamos multiplicar. 32 vezes 32, 4, 6, 6, 9, soma. Aqui vai dar 12, vai 1, 10. 1024. E 1024 vezes 2 vai dar 2048. Até porque se a gente observar, né, eu fiz aqui a multiplicação para a gente ver, mais ó, 2 à terceira, ele é 2 à quinta. Vezes, vamos ver essa parte aqui, né? 32, 2 à quinta, né? Que é o 32, não 2 à terceira, é 32. Mais o 2, que é 2 a 1, mais o 1, que é 2 a 0, né? Se você usar aqui multiplicação, tá? Usar a regra das potências de mesma base, a gente conserva a base, soma os expoentes. 5 mais 5, 10 mais 1, 11. Nós vamos observar que é o 2 a 11, que é o próprio 2048. Então, como a gente quer saber a menor soma possível desses três números, nós vamos somar os três menores. E os três menores são esses daqui, 32, 2 e 1, que aí vai estar dando o valor de 35. E 35 nós temos aí a alternativa de letra B, certo? Você viu que aqui a gente encontrou os valores, né, e fez aqui as operações. Mas imagine se você fosse fazer por tentativa, você chegava lá também, porque certamente uma hora nas suas análises de fazer os cálculos, você ia perceber que quando você formasse esses números e olhasse esse 2048, teriam que ser números que seguem essa lógica da potência de
base 2. Mas aqui fazendo esse processo a gente consegue analisar e limitar as nossas análises, né? Fica de uma forma mais simples da gente encontrar o resultado. Certinho? Entendido aí? Marcamos aí a letra B. E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.